to Continuous Learning with BioGuard. Thank you all for joining us today. It is a privilege to introduce our distinguished speaker, Professor Dr. Adriano de Oliveira Torres Carrasco. Dr. Adriano holds a DVN and a master's degree from UNESP Jaboticabal, as well as a PhD in microbiology from USP Sao Paulo, Brazil. He currently serves as an associate professor at the State University of Central West Paraná. Additionally, he is the director of the Veterinary School Clinic. Professor Dr. Marcos Vinicius Tranquillin, and the coordinator of the Infectious and Parasitic Diseases Laboratory. His expertise spans microbiology, immunology, infectious diseases, and feline medicine. Today, Dr. Adriano will be guiding us through molecular testing in everyday veterinary practice. When is the PCR best choice? Now I'll hand it over to our partner, Mr. Wagner in Brazil. Wagner, it's your turn now. Ok, olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar BioGuard Biobrasil. Eu sou o Wagner, diretor da Biobrasil. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante: testes moleculares no dia a dia da clínica veterinária, quando o PCR é a melhor escolha. Para isso, eu tenho o prazer de receber o professor Adriano Carrasco. E para quem não o conhece, o professor Adriano é formado pela Unesp de Jaboticabal, mestre em clínica veterinária pela mesma faculdade e doutor em microbiologia pela USP. Atualmente, o professor professor da Universidade do Centro-Oeste e coordenador do Laboratório de Doenças Infecciosas e Parasitárias da mesma faculdade. Professor, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo hoje conosco. Boa noite a todos. Agradeço o convite, a possibilidade de estar aqui conversando com vocês hoje. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Da apresentação, estão vendo? Sim, estamos vendo. Ok, então só deixa eu... Bom, só ajustar aqui para ver... Tá. Bom, antes de mais nada, agradeço o convite, tanto da BioBrasil quanto da BioGuard, para estar aqui para a gente conversar um pouquinho com vocês, porque em cima de tudo isso que a gente vem conversando, trabalhando, principalmente recentemente, a gente consegue ver que existe uma grande dificuldade do ponto de vista do clínico ainda, em entender os exames, né? E entender principalmente a PCR, que ela é uma tecnologia, é uma possibilidade diagnóstica que já vem há algum tempo, né? Sendo utilizada, mas ainda bem, né? Esse é um fator extremamente positivo, que com a evolução da técnica e das metodologias, ela conseguiu ser disponibilizada por uma quantidade maior de profissionais da veterinária. O que antes era restrito até por uma questão de disponibilidade de custo, hoje ela tem uma possibilidade de alcance muito maior. E quando a gente fala dessa possibilidade de alcance maior, a gente precisa entender como que funciona essa técnica. Por quê? O que eu percebo no nosso dia a dia aqui, que os clínicos ainda têm, ou muitas vezes um certo preconceito da técnica, né? Até por questões das técnicas antigas, do tempo do diagnóstico, né? Que antes a gente falava em 48 horas, um pouco mais, um pouco menos para o resultado. Hoje a gente já tem a possibilidade de, dependendo do equipamento, a gente soltar o diagnóstico no mesmo dia, né? A questão do custo também e a questão da utilização, né? Porque muitas vezes o clínico, de maneira equivocada, ele achava que a PCR era a solução para todos os problemas. Sim, ela é uma técnica extremamente importante, uma acessibilidade e especificidade analítica muito boa, mas ela tem suas limitações
E muitas vezes essas limitações estão associadas a saber utilizar ela da forma correta e, principalmente, entender ela de como ela funciona. Porque eu percebo que essa é a grande dúvida que existe hoje entre os clínicos de uma forma geral, né? E eu converso bastante isso com os nossos alunos, porque existe essa dificuldade de interpretação, de utilização, de como utilizar, e inclusive dúvidas com outras provas, como, por exemplo, uma prova sorológica, uma prova de um isolamento, quando utilizar, quando pedir, como pedir cada uma delas. Então, eu preciso trazer para vocês, e aí foi essa a proposta de a gente conversar isso com vocês, justamente para que se entenda como funciona a técnica, né? O que é ela objetiva? Porque a gente escuta muitas pessoas dizer, PCR, vou pedir a PCR, PCR, PCR. Mas ela é uma excelente ferramenta? Sim, ela é uma excelente ferramenta. Mas ela tem a sua aplicação também em alguns pontos que ela não é aplicável, né? Ou é difícil a sua aplicação, é difícil a sua utilização. Então, eu preciso, a partir daí, começar a entender o que é a técnica, como que ela funciona, para aí eu poder utilizar ela de uma maneira mais efetiva na minha rotina. Então, o princípio básico de provas moleculares é a detecção de material genético, DNA ou RNA, micro-organismos, células ou tecidos. Então, esse é o princípio básico, né? É o famoso exame de DNA que tinha no programa de televisão, né? E que a gente trouxe para a nossa rotina. Por que eu estou falando isso ou começando por aí? Porque esse é o ponto crucial da questão. Ou seja, para eu detectar com a PCR, eu preciso ter DNA ou RNA na minha amostra. Ah, como assim? Eu não estou entendendo. Vamos lá. Anticorpo, vamos falar de anticorpo. Anticorpo tem DNA e RNA? Não tem. Toxina, tem DNA ou RNA? Não, não tem. Então, são alguns produtos que a gente não vai conseguir fazer essa detecção por esse tipo de técnica. E aí existem outras técnicas que vão ser muito mais efetivas, né? E aí eu preciso entender de como eu vou fazer a utilização dela. Se eu não consigo compreender como eu vou fazer a técnica, isso assim, gente, de uma forma, obviamente, extremamente simples, que eu vou trazer para vocês, porque se a gente entra na quantidade de reagentes, de primers, de tampões, enfim, das próprias enzimas, ou ataque polimerase, ou DNA polimerase, a gente vai entrar em um nível de profundidade que não é necessário. Mas a gente precisa entender o princípio da técnica, porque isso que vai nos facilitar. E a sua aplicabilidade. Tá? Então, eu estava até conversando alguns dias atrás com uma colega, e eu estava conversando com ela sobre a parte de PCR para alguns parasitas. E eu falei para ela que uma grande dificuldade que tinha em alguns parasitas específicos era justamente a extração. Porque o parasita, né, ele muitas vezes tem uma estrutura externa extremamente resistente que é difícil você degradar ela para chegar no material genético dele. Então, existem outras técnicas que acabam sendo mais vantajosas, eu consigo utilizar para a minha rotina. Então, eu preciso, a partir desse momento, entender o princípio básico da PCR, né? Para que eu consiga, obviamente, fazer essa detecção. De uma forma bem simplória, é o que eu vou explicar para vocês agora na sequência. O que eu vou fazer? Eu vou pegar um fragmento, obviamente, específico do material genético de um micro-organismo, uma bactéria, um vírus de uma forma geral, ou mesmo um PCR para outras finalidades. Eu preciso, no primeiro momento, descobrir naquele determinado agente qual que é o trecho de material genético que é específico dele, e a partir daí eu faço uma extração desse material genético e eu faço uma amplificação. O que é uma amplificação? É uma multiplicação desse fragmento para que ele seja detectável. Parece simples, mas a gente vai entender um pouquinho mais aprofundadamente. Então a gente sabe toda a estrutura da parte do DNA, né? Da própria questão das bases nitrogenadas, eu não entrar nem nesse mérito da questão. Mas o primeiro ponto que é importante que a gente precisa falar é o seguinte: a PCR ela é aplicável basicamente para agentes com DNA.
Ah, mas eu já vi PCR para agente de RNA. Não, ele existe, só que eu preciso fazer o quê? Primeiro transformar esse RNA num cDNA ou DNA complementar para ir fazer essa amplificação. Então é uma prova que ela tem uma etapa a mais, mas é possível, porque essa amplificação que eu falei para vocês, que é essa multiplicação, a gente não fala em multiplicação, não fala porque ela não é, ela vai só duplicar um determinado fragmento. Então, a gente acaba chamando ele de amplificação. E aí, eu vou mostrar para vocês um vídeo agora na sequência. Eu vou mostrar para vocês até sem o áudio, para eu poder comentar no decorrer da apresentação desse vídeo, tá? Deixa eu só tirar o áudio aqui. Vocês estão vendo o vídeo? Alguém só pode confirmar se o vídeo está passando para todos? Sim, professor. Estão me ouvindo? Sim, Estão me ouvindo? eu estou perfeitamente. Agora estava ouvindo o vídeo ou não? O vídeo não. Não está saindo o áudio do vídeo para vocês. Exatamente, não está saindo, só o seu áudio. Ótimo. Então, eu tenho uma fita de material genético, né? E a partir do momento, esse é um ponto interessante. E aí é o que é o mais bacana dessa técnica, que ela trabalha única e exclusivamente com alterações de temperatura. Ela usa a temperatura para separar as duas fitas de DNA, ela usa a temperatura para ligar o que a gente chama de primer ou iniciador, que vai garantir que ela tem essa especificidade, ou seja, esses primers, eles vão garantir que eles são específicos para um determinado agente. Como assim? Eles vão garantir que eu estou pegando, por exemplo, o vírus da sinomose, não um parvovírus. Então, eles vão se ligar em um determinado trecho do material genético que eu só tenho no vírus da sinomose, certo? E a partir daí vão fazer essa amplificação. Então, por uma ação de temperatura, ele vai fazer o quê? Ele vai abrir a fita. Tudo isso que está mostrando aqui para vocês é o que tem no frasco do exame de PCR. A enzima polimerase, os desoxirribonucleicos, né? Que é o ACT e G, e os primers. O que são esses primers? É aquilo que garante que aquele fragmento é exclusivo da amostra que eu estou procurando, certo? Então, a partir do momento que eu tiver a separação da fita pelo calor, desculpa, deixa eu só tocar para frente aqui. Deixa eu voltar aqui. Então, de novo, tá difícil aqui, vamos lá. Aqui. Então, o que acontece? Esses primers que vão garantir que esse fragmento seja específico, por exemplo, do vírus da sinomose, eles vão se ligar, e aí isso aqui que vocês estão vendo que representa a enzima vai completar essa fita de DNA.
que o DNA basicamente trabalha naquela questão de complementariedade, né? O que é essa complementariedade? Nada mais é do que o A ligar com o T e o C ligar com o G. Então, a partir do momento que ele se liga, você vai ter a completar a fita. Tendo de uma fita, de um fragmento de DNA, eu vou ter 2. Aí, isso vai ocorrendo em sequência. De 2 eu vou ter 4, 4, 8 e assim sucessivamente. Então, o que quer dizer, gente? A partir de uma amostra de material genético, que esse trecho em vermelho aqui eu estou mostrando para vocês, a partir de uma amplificação exponencial, eu vou ter, depois de 32 ciclos, 68 bilhões de cópias, a partir de uma amostra de DNA. E esse resultado final é que eu vou conseguir fazer a minha quantificação e a minha verificação final. Então, a técnica basicamente é isso. Ela sai de um pedaço de material genético, ele vai amplificando, né? 1 vira 2, 2, 4 e assim sucessivamente, para depois, numa quantidade X, eu consiga fazer a detecção. E aí eu tenho geralmente o limiar de detecção na técnica. Onde eu quero chegar com isso? A partir de uma determinada quantidade, eu sei que a amostra é positiva ou ela é negativa. Tá? Então, onde eu quero chegar com isso? Primeiro, é uma técnica que, pelo menos em teoria, né, a gente consegue detectar uma quantidade infinitamente menor do que outras técnicas descritas, ok? Então, primeira grande vantagem é isso. Então, se eu estou partindo de uma, e muito provavelmente, biologicamente falando, o animal não vai estar infectado com uma amostra do material genético, né? Consequentemente, quanto mais amostras eu tiver, maior a quantidade e, consequentemente, maior a minha possibilidade de detecção, né? Então, essa máquina nada mais é do que algo que vai pegar um pedaço do DNA, amplificando, né? Amplificando até eu ter uma quantidade que ele é detectável, certo? Então, o princípio, e basicamente trabalhando com o quê? Calor, enzima e nucleotídeos. Basicamente, de uma forma extremamente simples, é isso que a gente trabalha. Então, trazendo isso, você começa a entender, caramba, é uma técnica muito bacana, né? E não é aquele bicho de 7 cabeças que a gente pensa. Porque muitas vezes a gente lá no ambulatório, lá no consultório, você fala em PCR e parece que é algo realmente de outro planeta, que é algo, né? A gente muitas vezes tem essa ideia equivocada. Ou o contrário, conforme eu já falei, a pessoa acha que ela é a resolução para todos os problemas. Ela é uma técnica excelente, mas a gente tem que saber utilizá-la para poder ter o resultado que a gente procura, né? E aí, como que a gente pode utilizar ela na nossa rotina? Primeiro, é um diagnóstico rápido e preciso, como eu falei para vocês, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com PCR lá em 2003, já faz um tempinho, era pelo menos 24 horas para fazer uma reação, né? Porque eu precisava, a extração era demorada, umas 2 ou 3 horas a extração, rodava a amostra de material genético, ficava no equipamento 12, 13, 14 horas, e depois mais 1 ou 2 horas para fazer o gel. Então a gente estava jogando aí, dentro de uma rotina, pelo menos aí 24 horas para ter um resultado. Hoje é muito mais rápido, né? Naquela época, eu vou mostrar para vocês, trabalhava-se ainda muito com o PCR em gel, que era uma técnica qualitativa. Hoje nós temos equipamentos extremamente avançados que eles nos dão um resultado quantitativo, que é o que eu vou explicar para vocês, é a grande vantagem do que a gente tem hoje.
né? Ele é uma técnica, perdão, de maior sensibilidade analítica, ou seja, vai detectar em menores concentrações. E por que que isso é vantajoso? Primeiro, porque eu posso ter um direcionamento terapêutico e um auxílio no prognóstico. Por quê? Eu tenho um animal em tratamento, por exemplo, um parvovírus, por exemplo, uma sinomose, por exemplo, uma felve, e eu consigo quantificar o patógeno no organismo do animal. E aí eu consigo dizer, por exemplo, se aquele animal está encaminhando para uma cura ou se o quadro dele está se agravando. Por quê? Se eu faço 2 coletas, um intervalo aí de 7 dias, na segunda ele tem mais agente do que na primeira, o tratamento não está funcionando, né? Ou, se ele tem menos do que na primeira, eu posso falar, pô, meu tratamento está funcionando, eu estou indo no caminho certo. Né? Isso a gente pode utilizar e extrapolar para uma série de doenças. E ainda para o monitoramento epidemiológico. Por quê? Dependendo do agente, dependendo do patógeno, eu posso, inclusive, aí entra mais numa questão de pesquisa, menos numa questão de rotina. Eu posso ainda pegar esse fragmento e fazer o que a gente chama de sequenciamento gênico e saber qual que é a amostra que está circulando. Ah, como assim? Então, vocês sabem, por exemplo, que o parvovírus hoje tem o parvovírus 2C, que ele circula já e já é descrito em alguns locais do Brasil, que geralmente a técnica vai detectar só o parvovírus, tanto as técnicas moleculares usuais, como o teste rápido, mas a gente tem o 2C sendo descrito, inclusive, ele tem causado escape vacinal, né? Então, por exemplo, um laboratório que o animal foi vacinado, a gente tem alguns laboratórios hoje, como a MSD, Zoetis, por exemplo, que eles dão suporte pós-vacinação. E aí você vacinou o animal positivou para o parvovírus mesmo vacinado. O laboratório pode pedir uma amostra e com essa amostra ele vai fazer um sequenciamento. E aí ele acaba descobrindo que essa amostra é uma amostra 2C, que é uma amostra de alta patogenicidade e que tem causado escape em vacina. Então, muitas vezes, esse monitoramento epidemiológico ele se torna bastante efetivo. Um outro caso que é interessante comentar aqui com vocês, obviamente não é da parte de clínico de pequenos, mas só para fazer uma contextualização nessa questão de monitoramento epidemiológico, é de um colega que uma vez me procurou, dizendo que ele trabalhava numa granja de suínos e que olha só o azar que tiveram lá, eles tiveram que abater 300 matrizes por conta de tuberculose, certo? E tinha um funcionário que positivou para tuberculose. E aí ele veio me questionar por quê. Ele queria saber se o funcionário pegou ou passou a tuberculose para os suínos, né? E eu falei para ele, como você vai fazer isso? Basicamente, por meio de uma prova molecular, sequenciamento, você consegue descobrir de onde veio esse agente, de onde veio esse patógeno. Tá? Então você consegue fazer direcionamentos, por exemplo, no vírus da sinomose, você fazer direcionamentos de amostras com características neurotrópicas, respiratórias, digestórias, você consegue, obviamente, isso, como eu falei, já é uma segunda etapa, já não é aquela questão da rotina, mas na rotina, muitas vezes, o diagnóstico do agente já é mais do que suficiente para o nosso dia a dia, né? E a grande questão, vamos lá, isso aí eu já comentei no nosso último webinar, né? Bom, vou fazer a PCR? Vou. Gente, mas volto a dizer, a PCR, ela é uma técnica muito interessante, mas eu tenho que saber utilizar, certo? Então, não adianta eu ter uma técnica desse nível moderna, desses detalhes, enfim, com uma capacidade dessa, se eu não souber utilizar. Né? É a mesma coisa eu comprar um celular aí, um iPhone, um Samsung de última geração e utilizar ele só para mandar SMS. Adianta? Não, não adianta. Eu preciso disso para fazer só isso? Não, não preciso. Então, eu tenho que saber utilizar essa técnica, certo? Eu preciso entender. Só que para que eu tenha o efeito que eu espero, eu preciso conhecer a patogenia do agente ou a minha suspeita clínica, tá? Não adianta eu pegar uma amostra e mandar para o laboratório e dizer procura, faz a PCR para tudo, ver o que tem aí. Não funciona assim.
Até funciona se você falar em metagenômica, mas é outro caso, mas e não é aplicável à rotina, né? Mas eu preciso conhecer a patogenia do agente. Por quê? E aí é uma frase que eu canso de falar nas minhas aulas, nas minhas palestras, sempre eu comento sobre isso. A PCR, gente, ela tem uma dinâmica extremamente simples, que é o seguinte: não é porque você entra no mar com uma caneca, você caminha dentro do mar, a água até o peito, você enche aquela caneca de água e não vem peixe, que no mar não tem peixe. A PCR é a mesma coisa. Se eu não souber como utilizar para pegar o peixe, aonde está o peixe, eu não vou conseguir achar meu peixe. E aí isso não é culpa da técnica. Embora eu consiga atuar e minimizar essas falhas, mas às vezes eu não vou conseguir porque existe um ponto aí que a gente chama de imponderável, né? Então a grande vantagem que a gente tem dessa técnica é a quantidade de amostras que a gente pode utilizar. Desde sangue total, soro ou plasma, excreção, secreção, nódulos, lesões, alterações anatômicas, lavados, suaves e por aí vai. Ah, mas qual eu vou colher? Depende. Depende do que você está procurando. Para isso, eu tenho que conhecer o ciclo da doença. Não adianta eu procurar um patógeno no sangue se naquela fase que o animal está passando, o patógeno já não está mais no sangue. Ele já está em outro local. Não adianta eu passar um suave se naquele momento o agente está no sangue e por aí vai. Só que daí a gente cai naquela nossa. Eu acredito que todos os colegas aqui já ouviram um professor de clínica falando que a clínica é soberana. E é mais ou menos por aí. Como assim? Gente, se o animal está num pico febril, se a minha suspeita é um agente viral, o melhor local para eu procurar o agente é no sangue. Lembre-se, se eu tenho um pico febril, muito provavelmente aquele agente está no sangue, ou uma bactéria ou um vírus, então eu vou procurar no sangue. Se eu tenho um agente que já passou pela febre, ele já está avançando, dependendo do agente, eu vou buscar em outros locais. Eu posso tentar, talvez, no sangue periférico, eu posso tentar, talvez, na urina, eu posso tentar em outro tipo de secreção e excreção, eu posso buscar numa lesão. Então, eu preciso saber o que eu estou procurando para saber onde procurar. Se isso não der certo, se isso não funcionar, se eu não souber, desculpa, essas informações, eu vou estar mandando a amostra para o laboratório no momento equivocado. Exemplo prático para vocês. Se eu tenho um cão que ele já está com a fase neurológica, ou é um cão que está tendo aquela sinomose, o quadro senil, que ele já começa direto com a fase neurológica, é muito raro eu achar a amostra no sangue. É perda de tempo você mandar o sangue. O recomendado, onde você tem maior chance de encontrar, é na urina. Apesar da urina não ser uma importante via de eliminação do vírus da sinomose, ela é um importante local onde você pode detectar fragmentos do agente que você pode fazer a amplificação dele numa PCR e fazer o diagnóstico do animal. Então não adianta, por exemplo, eu pegar um animal que eu estou com a suspeita de lepto, que a doença já cursou 12, 15 dias, que ele já está, por exemplo, se for uma icterohemorragia, já tá com icterícia, e procurar no sangue a leptospira. Gente, a leptospira ela é uma bactéria extremamente grande, altamente imunogênica e antigênica, ou seja, o sistema imune provoca uma resposta imune e vai forçar ela a sair da circulação. 12, 15 dias depois, ela já não vai estar mais lá, ela vai estar onde? Vai estar rins e urina. Então, eu tenho que buscar aí. Então, eu preciso entender o que eu estou procurando para fazer a busca, o diagnóstico e buscar no local correto. Beleza, eu sei o que eu estou procurando e colhi a amostra certa. Mas eu preciso colher não só a amostra certa, mas colher ela de forma correta também. Né? Então, sempre colher a amostra da forma mais asséptica possível, evitando uma contaminação cruzada. Uso de EPI, luvas em caso de agente zoonótico, máscara e óculos, a gente tem que sempre nos proteger. A gente tem o costume de não dar devida importância a isso, né? Mas é importante que a gente comece a perceber isso. As colheitas invasivas.
sedação ou anestesia, né? Aqui está mostrando uma imagem, o animal está relativamente tranquilo, provavelmente suave está só na região externa. Porque quem fez, por exemplo, o teste de Covid, o PCR para o teste de Covid, sabe o quanto era incômodo aquela suave que é lá na base do cérebro da gente. Né? Fazer isso no animal, o animal não vai deixar, ele vai se incomodar, e aí corre qual risco? Você não ter o diagnóstico dar negativo não é porque o animal é negativo, mas sim porque você não colheu a amostra de maneira correta. Obviamente, mas vale sempre ressaltar que você só vai fazer uma sedação ou anestesia se o animal, desculpa, tiver uma condição clínica para isso. Eu não vou anestesiar ou sedar um animal, sendo que eu posso perder um animal por conta disso. Estabilizo o animal, depois eu faço o processo. Enviar o mais rápido possível ao laboratório, lembrando sempre que DNA e principalmente o RNA são extremamente frágeis, e principalmente o RNA, porque a gente tem uma grande quantidade de RNase nas nossas mãos, na saliva, e os animais a mesma coisa. Então, geralmente, peça para o laboratório o material para fazer a colheita da amostra, né? E mande para o laboratório naquele material, porque ali já deve ter uma solução para justamente proteger aquele material para que possa ser feita a extração. Encaminhar a ficha completa do paciente, inclusive se está sob algum tratamento para o laboratório, isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença e, principalmente, eu até coloco mais um ponto. Quem, porventura, está acompanhando os nossos podcasts, inclusive convido a todos, a gente pode até conversar mais um pouquinho no final dessa palestra. Eu tenho falado bastante isso, que muitas vezes, gente, o clínico tem pouco contato com o laboratório. E às vezes o teu resultado ele acaba sendo não o esperado justamente por causa disso. Que um telefonema que você desse para o laboratório, ele te passaria uma orientação para você poder fazer a colheita da amostra de forma correta. Tá? Então, é muito importante esse cuidado. Nós, veterinários, eu falo de uma forma geral, isso não tem nenhum tipo de problema em falar isso, mas nós temos uma dificuldade bastante nisso. Muitas vezes, eu tenho receio de ligar para o laboratório, vão achar que eu não sei, que eu não tenho formação ou coisa do gênero, mas ligue, porque isso está diretamente. A gente precisa trabalhar mais em conjunto. Porque não é que eu torça ou que o clínico ou o laboratório torça para o resultado dar positivo, muito pelo contrário. A gente torce para o animal ficar bem, né? E se der negativo, melhor ainda. Mas é para a gente dar o resultado da maior acurácia possível, né? Se ele foi efetivamente negativo, que dê negativo, se foi efetivamente positivo, que dê positivo. Mas a gente precisa ter esse cuidado, né? Essa conversa. Utilizar os frascos estéreis ou específicos para prova molecular, sem DNase ou sem RNase, associar as amostras com a suspeita clínica. Pode parecer uma obviedade, mas a gente vê cada coisa, gente, que vocês não conseguem acreditar. Tá? Lógico, se eu estou colhendo uma amostra de necrópsia, se torna muito mais fácil. Mas para uma amostra em vivo, eu tenho que fazer essa associação. Se o animal está com uma secreção respiratória, eu vou colher aquele material. Sabe? Então, é importante isso. Manter as amostras refrigeradas, identificar a amostra corretamente, principalmente se você tem um local onde você tem uma grande quantidade de pessoas trabalhando e uma grande quantidade de pacientes, e eu ainda coloco mais. Esse ponto também, eu não sei se tem, além de clínicos, pessoal de laboratório hoje aqui, o laboratório tem que ter muito cuidado disso. A troca de amostra no laboratório, ela tem que ser assim, tem que ser uma preocupação constante. Essa identificação é importantíssima para que o laboratório também possa fazer parte dessa questão do diagnóstico de forma correta, tá? Por quê? Porque a qualidade do resultado depende diretamente da qualidade da amostra enviada. Da mesma forma que eu comentei no webinar passado, não adianta eu chegar lá para o laboratório de análises clínicas, mandar um sangue coagulado ou com microcoágulos, que vai estragar a máquina e vai dar problema no resultado. Mandar uma quantidade muito pequena de amostra e coisas que vão interferir no meu resultado, a PCR é a mesma coisa. Tudo bem que a PCR eu trabalho com uma quantidade infinitamente menor, tá? Mas eu tenho que ter atenção justamente nisso, né? E como é que eu interpreto o resultado?
Depende da técnica que eu estiver avaliando. Depende do qual a característica e qual é o tipo de prova molecular que eu estou utilizando. Essa que eu estou mostrando para vocês à direita é a prova PCR convencional que a gente fala. Isso aqui é uma prova qualitativa, na qual eu vou simplesmente dizer se o animal é positivo ou não, pela presença de uma banda num determinado tamanho, isso aqui que a gente chama é pares de base, né? Num determinado comprimento de base que a gente vai saber. O que eu quero dizer com isso? Na prova qualitativa, vamos supor essa coluna aqui, não quer dizer nada que essa amostra tem maior quantidade que essa daqui. Eu não posso afirmar isso. Eu não posso afirmar que essa amostra está mais forte do que essa, então essa tem mais agente do que essa. Eu não posso fazer essa afirmação. Eu posso apenas dizer que essa amostra é positiva e essa amostra é positiva. Então, quando eu falo de uma amostra, de uma prova convencional, é qualitativo. É igual ao resultado do SNAP test. Não existe um positivo fraco ou positivo forte. É positivo, negativo é negativo. Tá? Pode ocorrer amostra falso positivo? Pode. Pode. Quando? Quando, por exemplo, eu tiver um quadro de interferência vacinal, principalmente se eu uso vacina viva. Se determinadas das amostras vacinais com vacina viva, eu posso ter, por exemplo, um animal para algum patógeno, por exemplo, parvovírus, positivo, porque ele vai eliminar o patógeno nas fezes ali. Tá? Então tem que ter esse cuidado. O que mais que pode acontecer para eu ter uma amostra falso positiva? Contaminação. Como assim contaminação? Por você, no momento de uma colheita, você colher a amostra de um animal e, enfim, contaminar com alguma outra coisa, dentro do laboratório ocorreu uma contaminação, dentro do laboratório ocorreu uma identificação equivocada, né? Ou ainda, quando a gente fala em PCR convencional, era mais fácil isso acontecer, não que no tempo real não vai acontecer, mas no convencional era mais fácil de acontecer uma reação cruzada. Ou seja, eu tenho dois agentes que são, entre aspas, meio parentes, e eles dão um comprimento de banda muito semelhante. E aí eu posso ter um resultado aí falso positivo, né? E aí como é que eu vou fazer essa diferenciação? Obviamente, volto a dizer, apenas em caráter de pesquisa, eu vou pegar esse material e fazer um sequenciamento. Alguns hemoparasitas eu posso ter uma situação com essa, né? Algumas amostras que são semelhantes entre si, né? Aí é por isso que eu tenho que ter aquela questão que eu comentei para vocês, aqueles iniciadores, aqueles primers, serem altamente específicos daquele determinado patógeno, tá? Então eu tenho que ter aquilo ali que vai me garantir de eu ter eficácia ou não naquela minha reação. Bom, existe possibilidade de falso negativo? Pode. Eu diria para vocês, gente, de uma forma extremamente prática, que é o seguinte: se deu positivo na PCR, é positivo. Se deu negativo e o animal está com aquela clínica, está tudo dizendo que aquilo ali, você, como clínico, você está achando que é aquilo, repete a colheita, tenta às vezes até colher mais de um dia, porque pode acontecer justamente alguns pontos aqui, como, por exemplo, um agente de eliminação intermitente. E nós não estamos livres disso acontecer. Eu posso falar para vocês de bate-pronto, pelo menos uns 10, 12 agentes, que essa eliminação não é constante. E aí, eu vou passar um swab, eu vou colher um sangue, mas naquele momento, naquela amostra, não veio. Isso pode acontecer com sinomose, pode acontecer com FIV, pode acontecer com FeLV, pode acontecer... parvo já é mais difícil, mas com outros... Com algum herpes vírus, o herpes vírus do complexo respiratório felino, certo? Leptospira. Então pode acontecer com uma grande quantidade de agentes essa eliminação intermitente. E como é que eu resolvo isso? Eu posso colher mais de um dia a amostra, aí depende da técnica, depende do laboratório, por isso a importância da conversa. Não, eu vou colher por 3 dias seguidos, eu vou colher em 3 momentos seguidos, eu vou colocar a amostra num pool e vou mandar para o laboratório.
né? Eu preciso, talvez, fazer alguma outra estratégia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Nós estamos com um trabalho aqui no nosso laboratório para fazer a detecção tanto de Chlamydia psittaci quanto do vírus do bico da pena, que a gente tem um centro de triagem aqui em animais selvagens. Esses são 2 agentes que a eliminação é reconhecidamente intermitente. Então, como que está funcionando o nosso trabalho? A gente colhe 3 dias seguidos do animal. Por quê? Porque geralmente no primeiro dia você submete ele a uma situação de estresse, que se o animal for efetivamente ele vai positivo, ele vai eliminar no segundo ou no terceiro dia. Então a gente faz o 3 dias para poder ter uma maior possibilidade de ter a capacidade de detecção. Então, eu consigo, em algumas situações, justamente tentar driblar essa questão da eliminação intermitente. Só que aí vai aquele ponto, se eu conheço a clínica, fica muito mais fácil. Eu peguei o animal, por exemplo, com parvovírus no pico febril. Cara, não preciso nem, ele não está com diarreia ainda. É aquela situação, você atendeu um filhote com diarreia, tem mais um animal na casa, que ele parou de comer e está com febre agora. Não adianta colher das fezes, porque o vírus não está lá nas fezes ainda. Colhe do sangue e provavelmente você vai detectar o agente no sangue, porque lembre-se que o parvovírus tem uma viremia antes de ter o quadro de diarreia. Entende? Sinomose é a mesma coisa. O animal está com pico febril. Ele teve contato com o animal com sinomose ou não. Se ele está com pico febril, há grande chance de ter agente na circulação. Existe uma grande chance de eu ter agente na circulação, porque o animal está numa fase de viremia, está liberando uma série de componentes inflamatórios que está gerando esse pico febril nele. Colhe o sangue que talvez vai encontrar. Agora o animal já saiu dessa fase. Ele já está em outra fase, vamos colher outra amostra. Ele está na fase neurológica. Ok, vamos tentar na urina. Eu poderia na fase neurológica colher líquor? Poderia, mas eu não recomendo colher líquor do animal com fase neurológica de sinomose sob o risco de causar algum tipo de lesão, tá? Problemas com a colheita. Então, aquilo que eu comentei, é uma amostra que precisaria anestesiar e não anestesiou, sobre o risco do animal ter um problema. O animal está com uma fase, um quadro mais grave, não compensa, não vai valer o risco. A amostra é insuficiente, por mais que eu consiga detectar em pequenas quantidades, né? Eu não consegui detectar material suficiente, colher material suficiente para fazer a detecção. Ou ainda esse material veio degradado. Tá? Por quê? Porque demorou para chegar no laboratório, porque é uma amostra que tem uma grande quantidade, por exemplo, fezes, que ela tem uma grande quantidade de componentes que podem inibir a minha reação e dificultar a minha reação. Então, eu tenho que levar isso em consideração. A amostra biológica é errada, né? Então, o animal está com uma fase, sei lá, respiratória, eu estou colhendo sangue, mas o agente já não está mais na circulação, né? Ou ainda o famoso é raro, mas acontece, o agente mutou, né? Ocorreu uma mutação do agente e aquele gene que eu iria detectar, ele se alterou. O animal continua sendo positivo, mas a minha prova molecular já não reconheceu mais pelos primers aquela questão. É mais difícil de acontecer, mas pode acontecer. Por que que é mais difícil de acontecer? Porque geralmente quando você desenha aqueles primers ou iniciadores, você já vai para uma região conservada do patógeno e que seja exclusiva dele. Você não vai fazer isso numa área que você tem uma alta taxa de mutação, sobre o risco de perder a técnica, tá? Então você acaba fazendo isso com um enfoque mais direcionado, né, para ter o diagnóstico. Por isso que algumas, mesmo provas moleculares, em algumas situações você não vai ter um diagnóstico de espécie. Quer um exemplo? Muitas vezes a prova diagnóstica de lepto, ela é do gênero Leptospira, porque você tem uma quantidade muito grande de sorovares e nem sempre esses sorovares ou sorotipos, eles têm alteração genética em um local que seja conservado. Então você faz o diagnóstico do gênero, mas você não consegue determinar se é uma icteria hemorrágica, Pomona, Bratislava, Batavia ou qual que está acometendo. Porque muitas vezes também essa informação não é crucial para você direcionar para o seu paciente, né? E como que eu vou interpretar? Volto a dizer, depende da técnica. Se eu conseguir quantificar, perfeito.
E essa quantificação, ela tem basicamente duas formas que, na verdade, gente, é quase que você dizer que você está nos Estados Unidos e está medindo a distância em milhas e está no Brasil medindo em quilômetro. Vão medir a mesma coisa, mas com formas diferentes. Uma delas tem laboratório ou equipamento que te dá o resultado em número de cópias, tem tantas cópias do agente X, e tem laboratório que trabalha com número de ciclos, né? Então, conforme esse que eu estou mostrando para vocês aqui, esse exemplo, a gente que fez isso daqui para testar. Então, deixa eu explicar para vocês, vai ficar mais claro para todo mundo. Eu peguei uma amostra de uma vacina polivalente canina, né? Fiz a extração do material genético e fiz a reação para o parvovírus canino e o vírus da sinomose canina. Eu fiz a diluição 1 para 10, 1 para 100, 1 para 1000 e 1 para 10.000 de cada um deles, ok? Então, entendendo que a amostra 1 para 10 está mais concentrada e 1 para 10.000 está mais diluída. Todo mundo acompanhando isso? Ok. O que eu quero dizer com isso que estou apresentando para vocês? O que é o CT? É a quantidade de ciclos. O que isso quer dizer? Quer dizer que a amostra do parvovírus na diluição 1 para 10, ela precisou de 19,95 ciclos de amplificação, ou seja, de aquecimento e resfriamento, para ser detectada como positiva. A amostra 1 para 6 já precisou de 23,84, a 1 para 1000, 27 e a 1 para 10.000, 29,04. Ou seja, quanto mais vírus eu tenho, menor a quantidade de ciclos para essa amostra positivar. Então, eu sei que na amostra 1 para 10 eu tenho mais vírus do que numa amostra para 100, por aí vai. A sinomose é a mesma coisa. 1 para 10 deu 24 ciclos, 1 para 100, 28,23, 1 para 1000, 28,41. E vejam que interessante, o vírus da sinomose da vacina, proveniente da vacina, na diluição de 1 para 10.000 é considerado negativo, porque ela extrapolou o meu limiar mínimo de detecção para ser chamado de positivo. Certo? Então, é a mesma coisa que eu falasse que nessa amostra eu teria, sei lá, 10 milhões de partículas virais, nessa aqui eu teria 8 milhões, 7 milhões e 5 milhões. Então, é como eu falei, uma vai te dar o resultado em milhas, outra vai dar em quilômetros, mas a interpretação é a mesma. Mas como assim a interpretação é a mesma? Vamos lá. Vamos supor que isso aqui fosse do mesmo animal em momentos diferentes, e esse animal está em tratamento para o parvovírus. Eu fiz o primeiro dia, o diagnóstico deu essa carga viral. 5 dias de tratamento, ele já está nessa carga. 10 dias de tratamento nessa. 15 dias de tratamento nessa. Ou seja, o meu tratamento foi efetivo. Por quê? Porque a cada 5 dias eu tive uma redução na minha carga viral. Aqui é a mesma coisa. O animal está com a sinomose, 10 dias de tratamento. No dia 0, 24 ciclos, no dia 100, 28 tal, e no dia 15, por exemplo, eu já tenho uma quantidade que eu posso considerar como uma amostra negativa. Então, eu consigo dar justamente essa interpretação na quantificação de uma prova diagnóstica. E se eu coloco mais animais, eu tenho isso de uma forma muito mais direcionada. Vamos inverter essa interpretação aqui, por exemplo. Vamos supor que ao invés de uma amostra diluída, eu tenho 4 animais diferentes. Eu vou saber que o animal 1, o animal 10, eu tenho mais vírus do que no animal 4 ou no animal 10.000. A interpretação é exatamente essa. Então, eu consigo traçar um paralelo a partir daí. Certo? Esse é outro ponto crucial e eu volto ao espaço, ao exemplo aqui anterior. A detecção de um agente não necessariamente está relacionada com a apresentação clínica daquele animal. Isso é importante, daí a importância na clínica. Por quê? Vamos supor que isso daqui é uma amostra não de um filhote, mas de um animal adulto. Eu fiz a PCR dele e deu parvovírus. Pergunta clássica. E o animal está com diarreia. Diarreia é por parvovírus? Gente, muito provavelmente, biologicamente é possível, mas do ponto de vista prático eu vou dizer que é improvável ser por parvovírus. Muito provavelmente aquele animal ele é uma fonte de infecção por parvovírus. O parvovírus está ali por acaso e ele tem outro agente causando a diarreia. E quando ele está eliminando,
está saindo o parvovírus junto. Lembre-se que a parvovirose, ou seja, a apresentação clínica, ela vai dar, volto a dizer, do ponto de vista biológico é possível, mas do ponto de vista prático, quase que exclusivamente em filhotes. Indivíduos adultos, olha, eu tenho procurado, não encontro relato de parvovirose em indivíduos adultos, né? Com exceção de alguns casos de indivíduos com menos de um ano, mas eu estou dizendo de 10, 11 meses que tem a amostra 2C, tá? Fora isso, é muito, muito raro. Diarreia em animal adulto, você pode procurar outras causas, mas não o parvovírus. Mas se você detecta o parvovírus, você vai dizer, é parvovirose. Não, eu tenho outro agente ali, porque eu posso, inclusive, detectar isso, inclusive, é um tema de um próximo trabalho que eu devo fazer aqui na universidade, justamente essa detecção do parvovírus em indivíduos saudáveis, tá? Clinicamente sem diarreia, para justamente a gente fazer essa relação do cuidado que você tem que ter quando vai levar um filhote para passear em um ambiente que eu tenho animais adultos ali, podendo ocorrer essa transmissão. Tá? Então tem que ter muito, muito cuidado. Querem outro exemplo clássico disso? Que a gente tem que ter bastante cuidado com a interpretação, aí depende, obviamente, da técnica que a gente está utilizando, é o coronavírus felino, da PIF. Lembre-se que o coronavírus felino ele pode ser apatogênico se ele for entérico, né? E ele se torna patogênico caso ele vá ter uma mutação e vire o da PIF. Então, dependendo da técnica que eu vou utilizar, eu tenho que ficar atento de que técnica que eu estou utilizando e como que eu vou fazer a interpretação dessa técnica, né? Então, por quê? Porque eu posso estar detectando um parvovírus ali, um coronavírus ali, sem nenhum tipo de implicação, né? E eu estou achando que o animal tem PIF. Ou o contrário também pode acontecer, certo? E agora eu vou mostrar alguns exemplos para vocês de diagnóstico. Esse aqui é o equipamento que a gente trabalha aqui, que é o equipamento da Biogard, né? Que ele nos dá em quantidade de ciclos. Então, ele nos dá o pico da reação. Esses 3 primeiros são do parvovírus, os 4 primeiros até aqui, e daqui para baixo a gente tem o da sinomose, que ela não deu um pico tão alto. Né? Isso aí foi um teste que eu executei justamente para a gente ter esse comparativo e até de forma didática. Esse é outro, um animal que a gente testou para o cálice vírus felino. Veja que interessante, gente. Ele deu uma amostra positiva, era um gato que tinha uma lesão em cavidade oral, tá? O cálice vírus, muitas vezes, a eliminação viral dele não é tão grande, que foi o que aconteceu. Tanto que ele deu positivo, vamos dizer, lá no finalmente. Porque se ele desse um CT maior do que 35, o resultado é negativo. Então, ele deu no limite aqui, mesmo se ele desse CT 35, é negativo. 35,01, desculpa, se ele desse 35, ele é positivo. 35,01 é negativo. Tá? Então, eu considero essa amostra negativa. E é um tema para um próximo webinar, que eu estou fazendo outro trabalho também com a parte molecular aqui, também com o equipamento da Biogard, no qual a gente está observando que algumas vezes, não muitas, né? A gente tem detectado o animal positivo na PCR e negativo no Snap Test. Tá? É um cuidado que a gente tem que ter. Não estou dizendo que temos que abandonar o Snap Test. O Snap Test é uma ferramenta importantíssima, mas a gente tem que levar isso em consideração também. A gente está tendo esses resultados. Quando a gente tiver uma quantidade mais robusta, vamos soltar essa publicação aí também. Tá? Aqui é a mesma coisa, um animal felve, semelhante ao anterior. Veja quando ele positivou. 34,43, lá no finalzinho, né? Deu um positivo. Esse é o negativo, um animal que tinha uma suspeita clínica de sinomose, né? E ele deu negativo, né? O CT0 não formou, né? Não formou. Aqui, esse tracejado nada mais é, só voltar no anterior, é o que é considerado o limiar de detecção. Acima disso é positivo, abaixo disso é negativo. Então, quando ele fala 34, alguma coisa, é que ele atravessou essa linha aqui. Esse é um animal com clínica do parvovírus, ou seja, ele deu um positivo lá no início, 18,28, lembrando que até 35 ele é positivo, então ele deu um positivo lá no início.
mas era um filhote que estava com uma boa quantidade de uma diarreia bem potente, enfim, você acaba fazendo esse tipo de interpretação. Esses são dois animais, duas amostras, mais uma vantagem do equipamento também, que ele roda duas amostras de indivíduos diferentes de forma simultânea, não é o mesmo animal, é que eu cobri os dados aqui, né, do paciente. Mas o que é interessante? O parvovírus, né, ele veio, o vermelho, que ele deu um positivo antes do vírus da sinomose. Então, eu tenho de animais diferentes uma reação no qual o parvovírus deu um CT de 19,95 e sinomose 24. E é interessante isso, vocês observem uma coisa que é bem bacana de comparar. Vocês vejam que o parvovírus ele geralmente dá um CT baixo, ou seja, uma alta carga viral. Por quê? Porque a eliminação do parvovírus na diarreia ela é muito grande, certo? Então, aí é importante também você entender toda essa característica dos patógenos também, né? Então, tudo isso que a gente vem falando em cima disso daí é tudo para a gente entender como que eu vou interpretar. Então, eu preciso sempre lembrar que o que é a PCR? Eu não posso, por exemplo, eu vou dar um exemplo outro que é bem interessante para a gente aqui. Pegar um animal, fazer o FIV-FeLV, ele deu FIV positivo. Faça a PCR, ele deu FIV negativo. Ah, a prova não está funcionando. É lógico que está. Lembra que eu falei lá do início? O que o teste rápido da FIV detecta? Anticorpo. O anticorpo, ele é detectável pela PCR? Não é, porque ele não tem material genético. Então é comum, é possível, altamente possível o animal dar positivo no teste rápido e negativo na PCR. Lembrem-se sempre, perguntem-se o que você está procurando. Eu estou procurando um antígeno ou um anticorpo? Eu estou procurando uma prova direta ou indireta? Porque muitas vezes eu vejo que os colegas têm essa dúvida. Muitas vezes eu vejo que os nossos alunos têm essa dúvida, tá? Eu preciso estar muito atento àquilo que eu estou procurando, porque às vezes eu estou procurando a coisa errada no momento errado pela técnica errada, e aí eu estou perdendo dinheiro do meu cliente, né? E muitas vezes eu posso estar interferindo no resultado do teste do meu paciente. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Eu estou à disposição para a gente trocar uma ideia, ver as dúvidas que vocês têm, tá? Então, me preparei aí para falar 1 hora aí com vocês. Eu acho que hoje, ó, não sei nos outros locais, aqui em Guarapuava está bem frio, Dia dos Namorados, não quero ficar travando também ninguém hoje, né? Mas eu estou à disposição aqui para a gente tirar dúvidas, qualquer pergunta que vocês tenham, certo? Aqui estão os meus contatos, meu e-mail. Aqui nesse QR Code tenho as nossas redes sociais, Instagram do nosso laboratório, enfim, para que vocês possam perguntar, tirar qualquer dúvida. E mais uma vez agradeço aí Biogard, agradeço também a BioBrasil pela possibilidade de estar aqui conversando com vocês. Professor, nós que agradecemos mais uma vez essa sua valiosa participação. Agradeço também a todos que puderam nos acompanhar no dia de hoje, apesar do Dia dos Namorados. O pessoal realmente que conseguiu ser firme e forte. E eu queria também que vocês aproveitassem nossos podcasts. Eles estão sendo feitos com muito carinho e estão sendo bastante úteis. Então, sempre que vocês puderem, acompanhem. Nós vamos soltar um podcast a cada 15 dias aproximadamente. E no que vocês precisarem, nós também estamos à disposição de vocês. Mais uma vez, muito obrigado, professor, e muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora. Obrigado, Wagner. Obrigado a todos que estão por aí. Quem quiser os podcasts, né, Wagner? Estão no YouTube, no Spotify, nas redes sociais e nas redes sociais da BioBrasil também, né, Wagner? Isso, exatamente, exatamente. E estão tentando ter uma aceitação muito boa. Estou muito feliz com isso. Então, obrigado a todos, obrigado a Wagner, toda a equipe aí da Biogard também. E vamos trabalhar bastante utilizando essas ferramentas para a gente levar uma formação continuada aí para os nossos acadêmicos e para os colegas veterinários também. Gente, muito obrigado mais uma vez. Então, professor, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.